Muito boa noite, família. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui pelo canal 4SA Flórida. Eu sou o Gustavo, com muita alegria estou aqui com vocês, fazendo essa segunda parte desse estudo chamado O Nome. E aqui do estúdio já fica melhor porque não tem o body latindo, então não tem todas aquelas distrações. Muito boa noite a todos os moderadores, muito obrigado pelo seu serviço voluntário. Boa noite a você que já acompanha o canal há um certo tempo, ou você que está chegando hoje pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. E vamos dar continuidade a um tema que não deveria ser polêmico, mas devido aos ensinamentos errados e que estão enraizados em cada um de nós, infelizmente criamos polêmica por algo que deveria ser uma bênção na vida de todos, mas infelizmente não é assim. Bom, eu vou deixar vocês com mais um pouquinho desse louvor lindo. Muita gente perguntando quem é esse cara que eu descobri quase que assim sem querer. O nome dele é Ethan Katz. Vou colocar o nome dele aqui. Ethan Katz. E esse é o álbum que ele gravou ao vivo em Jerusalém, com canções que são verdadeiras orações. Então, se você também quiser curtir um pouquinho mais comigo, vamos nos preparar o nosso espírito para fazer uma oração, coisa que eu não fiz na primeira parte, mas vamos fazer agora, tá bom? Agora nós vamos fazer oração. Se você puder entrar em oração juntamente com todos aqueles que estiverem dispostos a orar, feche os seus olhos aí onde você está e vamos falar com o Pai Todo-Poderoso. Amado Pai, soberano Rei, em o nome de Yahushua, nosso Salvador e Redentor, aquele que nos comprou por um preço incomparável e também inigualável. Aquele que cancelou o escrito de dívida que era contra cada um de nós. Aquele que verteu o seu precioso sangue para lavar-nos de toda a maldade e de todos os nossos pecados. Te louvamos e te agradecemos, porque nestes últimos dias, nestes últimos tempos, a Tua Palavra tem sido revelada à nossa mente e também ao nosso coração. Te louvamos, Pai, pelo cuidado que tens tido para com cada um de nós. Independente do país, do continente, do idioma, a Tua misericórdia tem nos bastado. A Tua misericórdia tem sido o nosso norte e o Teu Espírito nos tem guiado, preparando-nos para os dias difíceis que já estão à porta. Os dias que a Tua Palavra nos exorta muito bem e que a verdadeira igreja, não os templos, mas a verdadeira igreja tem que se preparar, porque os dias são maus. Somos a última geração, mas ainda tendo uma geração pecadora, uma geração voltada para as coisas materiais,
Uma geração que discute muito mais a política do que procurar o teu nome e a tua presença. Ainda sendo uma geração, meu Pai, a qual, verdade seja dita, temos deixado muito a desejar. Ainda assim, Pai, te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Te louvamos e te agradecemos, Pai, porque sabemos para onde iremos, sabemos a quem servimos, sabemos a quem entregamos a nossa vida, o nosso corpo. E Tu, melhor do que ninguém, Pai, tem cuidado de nós, tem provido para as nossas necessidades e até aqui nos tens ajudado e nada nos tem faltado. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Teu carinho. Muito obrigado pelo Teu consolo. Muito obrigado pela Tua ajuda. Muito obrigado pela Tua compaixão, porque ninguém poderia fazer o que fizeste por nós. Muito obrigado. Louvamos e te agradecemos e temos prazer em pronunciar não o nome Jesus, não o nome Deus, mas o nome pelo qual os antigos não te conheceram, mas nós te conhecemos. Yahweh, nosso Salvador e Redentor. Yeshua, nossa salvação. Yahushua, a salvação vem de Yahweh. Muito obrigado, Pai. Põe em Tuas mãos a nossa vida e dirige este culto. Sim, será um culto de adoração a Ti. Será um culto de louvor a Ti. E se alguém estiver com o coração aflito, a alma afligida, que essa pessoa seja tocada pelo Teu Espírito e essa aflição caia da alma, dos caminhos, dos pensamentos dessa pessoa. Se alguém estiver doente, que seja visitado agora pela Tua presença. Põe as Tuas mãos na nossa cabeça, os Teus dedos nos nossos olhos. Tira o lodo dos nossos olhos, o arqueiro, aquilo que nos impede de ver e ter conhecimento da Tua verdade. Em nome de Yahushua eu te peço e te agradeço, hoje e para todo sempre. Aleluia.
Muito bem, meus amigos, vamos então, deixa eu tirar aqui, colocar o áudio agora para mim. Muito obrigado pela presença de todos. É um prazer novamente estar aqui com todos vocês, transmitindo apenas para o canal 4SA Flórida, que foi o canal onde essa série começou. E conforme foi dito na primeira parte, essa série será realizada somente nos fins de semana. Ou seja, amanhã também eu tenho a intenção de falar mais uma parte e depois à noite eu posso até falar sobre outro tema. Mas, volto a repetir aqui, eu não quero criar uma divisão porque, infelizmente, e eu digo isso com muito pesar, esse tema não era para ser um tema polêmico. Mas nós, seres humanos, temos a capacidade de dificultar a facilidade e de polemizar aquilo que deveria ser de comum acordo. Porque Jesus não é o nome do Messias. Tanto no hebraico não existe a letra J, quanto no grego. Não existe, simplesmente não existe. Então o nome do Messias jamais pode ser Jesus. Deus não é um nome, é um título. E conforme nós vimos no livro de Êxodo, se você puder pegar aí o livro de Êxodo, no capítulo 6, o versículo 3, diz assim: Êxodo 6, capítulo 6, versículo 3. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, ou seja, como Adonai. Mas pelo meu nome, o Senhor, Senhor não é nome. Aqui foi um erro crasso de tradução e eu estava tentando explicar o porquê procurou-se por 2000 anos ou mais esconder o sagrado e divino nome do Todo-Poderoso. E essa intenção de esconder, de omitir o sagrado nome, causou vários problemas. Eu posso citar aqui alguns. Por exemplo, do lado cabalístico, na Cabalá, eles dizem que o Todo-Poderoso tem 72 nomes, sendo um composto por 42 letras. O alfabeto hebraico é composto por 22 consoantes, não tem vogais. Então, se um alfabeto tem 22 consoantes sem vogais, como o nome do Todo-Poderoso pode ter 42 letras? Como o Todo-Poderoso pode ter 72 nomes? Inclusive, até, me permita fazer uma ressalva, eu estava sentado no sofá enquanto a Márcia estava cuidando da unha dela, etc. e tal, e eu vi um vídeo daquele professor Renato Santos, né, onde eu toquei para vocês na primeira parte, que a respeito da tradução, eu sou o que eu sou, não foi bem traduzido, mas sim, eu serei o que eu serei, ou seja, essa frase demonstra a autoexistência do Todo-Poderoso. Ele nunca teve início, não tem meio e jamais terá fim. Ele se autoexiste. Eu serei o que serei, porque, segundo a explicação do professor, não existe o verbo ser ou estar no presente. Na gramática hebraica. Mas esse mesmo professor, e depois eu vou mostrar isso para vocês, ele faz um vídeo sobre a Cabala. Eu não vi todo,
Eu vi apenas basicamente o início que ele ia explicar sobre a etimologia da palavra Cabala ou Cabalá. E foi atendendo aos pedidos de vários inscritos do canal dele, que queriam saber sobre isso. E por que a Cabalá desperta tanta curiosidade? Porque é passado para as pessoas como uma fonte de sabedoria. Então, as pessoas querem conhecer mais, querem saber mais. E aí entra também, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver uma live muito boa entre o Márcio, do Além da Nuvem, com o Samuel, do Metafisicamente. O que é a metafísica? Metafísica é além da física. É procurar entender a essência das coisas. Então, a Kabbalah utiliza-se muito disso. Não estou falando que metafísica seja algo ruim, algo do diabo. Não, não é isso. Mas o que é a Kabbalah? Eles pegam... nós sabemos que cada letra no hebraico tem um valor, então eles misturam de trás para da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, somam um verso com outro verso da Torá, e daí surgiram os famosos códigos da Torá, os códigos embutidos, e isso e aquilo, e a sabedoria, e aí se desdobrou no Zohar, se desdobrou no Talmud, no Midrash, e vários outros livros, em busca da sabedoria. E esse conhecimento tem sido colocado acima da Torá, que é a verdadeira instrução. Por isso os judeus caraítas, que não são muitos, mas existem, há uma comunidade, eu creio que não chega a 70 mil em Israel, de judeus caraítas, a única fonte de sabedoria, de pesquisas, de leitura que eles têm é a Torá. Nada mais do que isso. E em busca dessa sabedoria, desse conhecimento profundo, de procurar entender a essência das coisas, aí eles criam os três Messias, o Mashiach ben Yosef, conforme Samuel e eu já discutimos aqui, o Messias gêmeos e também o culto da Sagrada Serpente. E o que é isso? É esoterismo. Então eu vou ver ainda o vídeo do professor, e assim como eu falei bem do vídeo dele explicando sobre a ausência, a inexistência, não a ausência, a inexistência da letra J nos alfabetos hebraico e também grego, e ele explicou muito bem, ele é muito didático, que eu sou o que sou não foi bem traduzido, mas eu serei o que eu serei, ou seja, a autoexistência do Todo-Poderoso. Mas eu quero ver esse vídeo que ele fala sobre a Kabbalah para depois passar a minha opinião para vocês, tá bom? Então veja bem, eu também comentei para vocês sobre o Sefer, que é chamado O Livro, que é uma coletânea que tem a Torá, a Tanakh, que é toda a Bíblia, com o Novo Testamento, e também alguns livros considerados apócrifos. Livros apócrifos são aqueles que o concílio, formado por religiosos católicos, decidiram que não tinham inspiração divina. Para que vocês tenham uma ideia sobre a seriedade disso, Martim Lutero, o reformista, entre aspas, Martim Lutero, ele queria abolir o livro do Apocalipse da Bíblia. Vocês sabiam disso? Ele era contra o livro do Apocalipse. Então, no embalo desses devaneios, aí vem o outro lá falando que o Evangelho de João é um evangelho falso. Aí levanta-se um outro doido, fala que Paulo pregava heresias. Aí vem o Romilson, fala que o Gênesis está errado. E eu mostrei para vocês na primeira parte, quem não viu, veja que é errado falar Iau.
Yao é um culto, é um abrachá, é um culto a uma divindade pagã. Como Jeová também é um culto ou é um nome de uma divindade pagã. Nós temos que chamá-lo pelo nome correto. Se você está passando pela rua e alguém grita, tentando atrair a sua atenção, chamar a sua atenção, mas não pronuncia ou não fala o seu nome, eu vou passar batido. Para mim, essa pessoa não está falando comigo. Porque eu tenho um nome. E sobre isso foi explicado com mais detalhes lá na primeira parte. Bom, agora eu quero compartilhar aqui com vocês, mais uma vez, o livro do Sefer, ou Sefer. Aqui está. E nós vamos ver aqui, eu li o prefácio, tem várias referências. Aqui está a frase Yehiá Asher Yehiá, ou seja, eu serei o que eu serei, ou eu serei o qual eu agora sou. Ou seja, a autoexistência do Todo-Poderoso. Já começou o Buddy. Ele hoje está atacado, pessoal. Ele hoje está atacado. Deixa eu aumentando aqui um pouquinho a letra para que vocês possam acompanhar. Tá dando para escutar o latido dele, né? Eu vim para cá para o estúdio para que ele não saia na live, mas ele hoje está atacado. Deixa eu fechar aqui a porta rapidamente. Muito bem, está fechada a porta agora. Vamos ver aqui. Essa parte do prefácio foi falada e nós paramos aqui, justamente aqui. E aqui diz o seguinte, em Êxodo 3,14, Elohim dá o seu nome como Yehiá Asher Yehiá, que basicamente é traduzido como eu sou o que sou, o que também já vimos que não está certo, ou eu serei o que eu sou agora, ou eu serei o que serei. Então estabelece a vocalização Yahuwah. Aqui está. Yahuwah. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o highlight. Yahuwah. Onde Vav é usada como uma forma de vogal, como um U. Antes que, melhor que a declaração de vogal como uma coisa mínima ao lado da consoante Re. Assim que Yod é pronunciado Ya. Ya é pai, espiritualmente falando. E eu também já expliquei sobre isso na primeira parte. E Re é pronunciado como Vav, como Hu ou Hu. Isso é facilmente reconhecido quando você considera a transliteração do nome de muitos profetas, tais como Yeshayahu, Yirmeyahu e assim por diante. O tetagrama conclui que o simples Re, o qual carrega a mesma mínima vocalização de Yod, que é da marca A. Por esta razão, a correta pronúncia é Yahuwah ou Yahuwah. Aqui está. Esse é o nome sagrado, o nome divino do Todo-Poderoso. Não é Deus. Repetindo aqui em Êxodo capítulo 6, versículo 3. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, e aqui infelizmente foi posto o Senhor entre vírgulas, Senhor não é nome, é um título, não lhes fui conhecido.
Então, os patriarcas, conforme o próprio Todo-Poderoso disse aqui para Moisés, que Abraão, Isaque e Jacó não o conhecia pelo nome divino, pelo nome sagrado dele. E eu até entendo que os judeus, porque eles não podem pronunciar esse nome. É demasiado sagrado, por isso que eles falam Adonai, Hashem. Hashem significa o nome. Hashem não é o verdadeiro nome, é o nome, vamos dizer assim, um título que eles colocaram para evitar de pronunciar o verdadeiro, divino e sagrado nome do Todo-Poderoso. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, todas essas proibições, regras e etc. foram rompidas. E o pai tem um prazer enorme que os seus filhos saibam o seu nome. Vamos trazer isso para a vida real. Vou dar um exemplo aqui. De repente você foi criado ou criada pela sua mãe somente. E toda a sua vida você pergunta à sua mãe: mãe, quem é o meu pai? Onde está o meu pai? E a sua mãe desconversa, coisa e tal. Você quer saber quem é o seu progenitor. Você tem esse direito. Qual o nome dele, onde ele mora, por que te abandonou. Guardadas as devidas proporções, o nosso pai, ele também quer ser chamado pelo seu verdadeiro nome por todo aquele que é seu filho. Qual o pai que não se orgulha, não gosta de que o seu filho chame de pai, de papai? E quando é perguntado na escola, qual o nome do seu pai, Joãozinho? O nome do meu pai é esse. O nome da minha mãe é esse. Agora imagina a situação. Joãozinho, qual o nome do seu pai? Não sei. Eu fui criado pela minha mãe. Não é uma situação constrangedora? Então o pai ele tem prazer que nós, seus filhos, saibamos quem ele é, porque ele tem um nome próprio. Um nome que ele passou também a autoridade para Yahushua e lhe deu um nome que está acima de todo nome, que a salvação, Yahushua significa salvação, Shua é salvação, vem de Yahuwah, ou vem de Yahu, que é abreviado. E os profetas também levam o divino nome do Todo-Poderoso. E ele mesmo diz que o povo dele o conheceria pelo seu nome. Continuando aqui, para ignorar a letra A no final para ignorar a letra A no final é um desserviço, bem como na pronúncia Yahweh. Assim como Ra é o fôlego do Pai dentro do seu próprio nome. Então, Ra, a letra Ra, é o fôlego do Pai dentro do seu próprio nome. E isto é apoiado com o seguinte exemplo concernente à mudança do nome de Avram para Abraham. Então, esse Ra aqui, Yahuwah, é o fôlego do Pai dentro do seu próprio nome. É uma coisa tremenda, pessoal. E aqui no Bereshit, livro de Gênesis, no capítulo 17, versículo 5, ele diz, deixa eu fazer aqui o highlight. Tá ruim de fazer aqui o highlight aqui. Ele diz o seguinte: nem o seu nome será mais chamado Avram, mas o seu nome será Abraham. Por pai de muitas nações eu te fiz, ou eu te constituí. Bereshit, capítulo 17, versículo 5. Bereshit é Gênesis.
Então aqui diz o seguinte, aqui Ra é soprado para o nome Avram, e a aliança é expressada como uma aliança eterna. Então a aliança que o pai fez com, como nós conhecemos, Abraão, é uma aliança eterna que já é demonstrada no próprio nome dele. Isso é muito forte, pessoal. O fôlego da vida, o qual foi então derramado sobre a esposa de Abraão, Sarai, que tornou-se Sará, isso está no Bereshit, capítulo 17, versículo 15. Por esta razão, as pronúncias tais como Yahweh, Yahvé, Yavo ou Yavá não são conhecidas assim, widely disparate, não são assim conhecidas profundamente. Yahweh em vez de Yahweh ou Yahvé em vez de Yahweh. Todas as referências ao Messias usam o nome Yahusha ou Hamashiach. O nome da salvação é Yahushua e começa com o nome do Pai. E aqui está o nome do Pai. Yahu, deixa eu fazer aqui o highlight. Aqui está Yahu. Esse é o nome do Pai. E aqui Shah significa salvação. A salvação de Yahu. Esse é o nome verdadeiro do Messias. Não é Jesus. Não existe a letra J no hebraico ou tampouco no grego. E aí vem aquela pergunta para quem ainda não assistiu a live de hoje pela manhã. Ah, mas eu fui curado em nome de Jesus. Eu fui liberto de um problema em nome de Jesus. Eu alcancei prosperidade invocando o nome de Jesus. Eu fui liberado dos demônios em nome de Jesus. Sim, eu também fui. Eu também o conheci com esse nome. Hoje eu sei que não é o verdadeiro. Então, pela infinita bondade e misericórdia dele, mesmo chamando-o ou invocando o nome equivocado, ainda assim ele viu a sinceridade do seu coração, do meu coração, as lágrimas que nós derramamos e tudo aquilo que procuramos fazer para agradá-lo, e pela sua infinita bondade e misericórdia, ele nos atendeu, ele nos curou, ele nos salvou, ele nos prosperou, ele nos libertou. Pela infinita bondade e misericórdia dele. Nada mais do que isso. Porque Jesus não é o nome dele. Deus não é o nome do Criador. Continuando. Aqui diz o seguinte, deixa eu fazer o highlight aqui desse versículo. Eu venho no nome do meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier no seu próprio nome, a ele vocês receberão. Yahu Kanon, que é João 5,43. Nessa Bíblia aqui, fala Yohanan. Já nesse livro Sefer, que a palavra Sefer ou Sefer significa livro ou livros, chama a João de Yahuchanon ou Yahuchanon, não sei pronunciar o CH, acho que é Yahuchanon 5,43. Yahusha os respondeu, eu vos tenho dito e vocês não creram em mim. O trabalho que eu o faço em nome do meu Pai. E ele confirma, ele confirma testemunha a meu respeito. E aqui está também Yahuchanon, capítulo 10, versículo 35. Aí aqui diz o seguinte, vou fazer o highlight de tudo isso daqui. Opa, só um momentinho. Aqui. Esse é o nome de nascimento do Salvador. O que houve?
Olha, o que houve aqui que saiu? Aqui. Esse é o nome de nascimento do Salvador, identificado por muitos anos como Jesus Cristo. O nome Jesus Cristo é derivado do grego Iassus Christos. E Iassus, cujo significado na forma grega de Yahushua, e Christus com o significado de o Messias ungido. Infelizmente, a frase Iassus tem uma correlação verbal com a frase Hail Zeus, ou Zeus. Hail Zeus, que é salve Zeus. Em hebreu, Hassus means o cavalo, ou significa o cavalo. A correta forma de soletrar e pronunciar, contudo, veio do erro do latim Jesu, pronunciado Yeshu, até que nós chegamos ao moderno Jesus, pronunciado, aqui no caso está em inglês, Jesus. O nome está longe de ser removido do nascimento Yahusha, ou Yahusha, ou Yahusha. Está nome, longe de ser removido. Então, o nome do Salvador é esse aqui. O nome do Pai é Yahuwah. Yeshua é aramaico. Também pode ser utilizado. Agora, veja uma coisa interessante aqui, inclusive até o Márcio comentou na live dele com o Samuel. Yeshayahu, que é o profeta Isaías, no capítulo 14, está escrito assim, que é bem conhecido como o único lugar em toda a Escritura onde algumas Bíblias têm substituído o nome Lúcifer, e ainda que o nome Lúcifer, que significa o portador da luz, não aparece atualmente no original Ivrit, hebreu. O original Ivrit, hebreu, indica que não existe tal nome, e mais ainda, que isso é uma extrapolação do que pode atualmente ser o verdadeiro nome de um anjo caído. Então, Lúcifer não é um nome próprio, é também um título, cujo significado é o portador da luz. E aqui diz assim, o versículo 14, capítulo 14, versículo 12 de Isaías. Como tu caíste do paraíso, ó Lúcifer, filho da manhã, como foste cortado até o chão, tu que debilitavas as nações. Yeshayahu, que é Isaías, capítulo 14, versículo 12. O termo, e aqui está em hebreu, em hebraico, lido da direita para a esquerda, parece avidamente como Re, Yod, Lamed, que significa H-Y-L-L, Hil ou Hel. A pronunciação, ou a pronúncia, contudo, de lugares com mais vogais que permitem, então, a pronúncia Heilel. Existem dois anjos identificados na Bíblia protestante, Miguel e Gabriel. Ambos nomes terminam com o identificador EL. Conforme eu disse para vocês, Gabriel, Rafael, Daniel, significa mensageiros do Altíssimo. Nós temos a mesma condição aqui com Heilel, que leva para uma possível conclusão de que a palavra é atualmente o nome de um anjo. Neste caso, o anjo caído é Heilel, e não Lúcifer. É Heilel, o nome do anjo caído. E o Márcio, ele comentou isso, Márcio do Além da Nuvem, ele comentou isso juntamente na live que eles realizaram hoje à tarde, o Márcio com o Samuel Benini. E aqui diz ainda, existe um outro termo nesta passagem digno de discussão, o qual é a palavra Yaulau. Esta palavra não
tem referência ou é interpretada em qualquer outro texto em inglês além do Sefer ou Sefer. A palavra significa howling. Howling significa uivando. Significa uivar, uivando. Tem outros significados, mas o principal de howling é uivar. Daí a frase a qual antigamente está referida a Lúcifer. Agora podemos ler como se segue. Yeshayahu, que é Isaías 14:12. Como tu caíste dos céus, ó Rei Léo, filho da manhã uivante. Bom, manhã uivante não fica muito legal. Então eu vou procurar aqui outros significados para howling. Aqui está, howling. Vou abrir aqui e vou colocar howling. Tá aqui, ó. Tá vendo em português? Uivando. Mas aqui diz vociferante, gritante, barulhento, enorme. Então no texto eu penso que a palavra aqui, a tradução que melhor se encaixa é essa daqui, enorme. Voltando ao texto, diz então: como caíste do paraíso ou dos céus, ó Rei Léo, filho da manhã, da grande manhã, como foste cortado até o chão, tu que debilitavas as nações, ou a qual debilitava as nações. Então vejam que já muda o sentido. Se nós procurarmos aqui em Isaías, na nossa Bíblia, Isaías 14, vamos ler o seguinte. Isaías 14. Se você puder ver junto comigo, Isaías 14, versículo 12. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Aqui fala, ó Rei Léo, filho da enorme manhã, porque howling é uivar. Então, eu creio, né, conforme foi mostrado aqui, os significados ou traduções para howling. Aqui está, vociferante, gritante, barulhento, enorme. Então, eu penso que enorme cai melhor, ou dá um melhor sentido à tradução. Então, o texto diz, ó Rei Léo, filho da enorme manhã, ou da grande manhã. Aqui diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Não menciona a palavra estrela. Menciona outra palavra. E diz mais, filho da alva. Então, no caso, howling morning seria filho da alva. Howling morning a gente pode entender então como alva. Muito embora, conforme eu mostrei ali para vocês, não aparece. Mas isso são detalhes. Continuando ainda, diz aqui, você também encontrará referências de livros que podem não reconhecer o que você está aderindo à postagem do século XIX da Bíblia Protestante e os seus 66 livros. Estas citações incluem livros tais como o livro de Yoverhelin, que é o livro dos Jubileus, está aqui o livro de Hanoch, ou seja, de Enoque, e o livro de Baruch, primeiro e segundo, o livro de Esdras, primeiro e segundo, o livro de Macabeim, ou seja, dos Macabeus. Estes livros são chamados de deuterocanônicos, ou segundos livros. Alguns desses livros também são chamados de apócrifos, ou seja, escritos secretos. Deixa eu ver onde eu parei. Aqui, deixa eu fazer o highlight. Ao longo dos anos, esses livros têm sido excluídos, ou foram excluídos, dos 66 livros da Bíblia Protestante. Contudo, esta exclusão não pode ser justificada historicamente. E agora vem aqui uma aulinha de história legal que eu tenho o maior prazer de traduzir para vocês. No segundo século BC,
antes do Messias, os rabinos traduziram 46 livros do hebreu para o grego. A tradução chamada Septuaginta, conhecida como, em algarismos romanos, o L e os 2x. A Septuaginta não incluiu o livro de Enoque e o livro dos Jubileus. A Septuaginta não incluiu os livros de 3º e 4º de Macabeus, porque eles foram escritos no período entre 200 a.C. e o primeiro século, então, da Era Moderna, na época. No primeiro século, os primeiros crentes, ou pessoas que criam, acreditavam nesta Septuaginta como sua fonte das Sagradas Escrituras. E os escritos da Brit Hadashah, ou seja, o Novo Testamento, como também indicam que havia uma confiança no livro de Enoque e também no livro de Jubileus, ou seja, os primeiros crentes, vamos assim dizer, os primeiros cristãos, eles criam no livro de Enoque. Eles também criam no livro dos Jubileus. Mas a Septuaginta, que foi uma tradução de 46 livros do hebreu para o grego, suprimiu esses livros. Por quê? Bom, vamos ver mais adiante. Diz aqui o seguinte. Deixa eu botar aqui para baixo. Diz aqui o seguinte. Esta primeira tentativa de limitar os livros disponíveis para os cristãos ou os crentes aconteceu no Concílio de Laodiceia, em 365 Anno Domini. Este concílio criou 60 regras ou cânons. O 60º cânon concluiu que os livros do Antigo Testamento, os quais foram aprovados para serem lidos, foram Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Esther, o livro dos Reis, 1º e 2º, livro dos Reis, 3º e 4º, olha aí. Isso foi aprovado. Tem na nossa Bíblia? Não tem. Crônicas, 1º e 2º de Crônicas, Esdras, 1º e 2º de Esdras, o livro de Salmos, Provérbios de Salomão, Eclesiastes, o livro de Cantares, o livro de Jó, e os 12 profetas, Isaías, Jeremias e Baruque, o livro de Lamentações e epístolas de Ezequiel, que não está na nossa Bíblia, Daniel. 42 livros foram individualmente contados e esta lista inclui Baruque e a epístola de Jeremias. O conselho então concluiu que os livros do Novo Testamento, os quais foram aprovados para serem lidos, foram os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, as 7 epístolas às igrejas, também a carta de Tiago, as 2 de Pedro, as 3 de João, uma de Judas, 4 epístolas de Paulo, uma para os romanos, 2 para os coríntios, uma para os gálatas, uma para Éfeso e uma para Filipenses, uma para Colossenses e 2 para Tessalônica, ou Tessalonicenses, uma para os hebreus, 2 para Timóteo, uma para Tito e uma para Filemon. 26 livros foram contados e o Sefer de Tisaion, que é o livro de revelação, foi excluído. Então vejam que, essa eu não sabia, que conforme foi traduzido aqui, que nesse conselho de Laodiceia, onde está aqui o livro, a Septuaginta incluiu esses livros e havia, está aqui, Laodiceia em 365. Então, no conselho de Laodiceia, eles tiraram o livro do Apocalipse. Está aqui. Esta primeira tentativa de uma versão canonizada da Escritura
incluiu 68 livros, não 66. Ambos, o Concílio de Nicéia e o Concílio de Laodiceia, adotaram a existente Tanar, ou seja, a Torá, mais o Neviim, Ketuvim, como um total, como os textos totais do Antigo Testamento, como regra, ainda que a ordem estava obscura. Por volta do ano 100, rabinos judeus se encontraram para o concílio de Jaminiá e decidiram incluir somente 39 livros do cânon judaico, porque eles foram os únicos textos que puderam ser achados no seu original em hebreu. Voltamos então a 3 séculos antes, onde 70 rabinos traduziram 46 livros do hebreu para o grego. A delineação da Sagrada Escritura, por regra, ou cânon, começou a emergir no final do IV século e no início do quinto século, com o trabalho de São Jerônimo e Eusébio. Jerônimo buscou limitar os livros do Antigo Testamento para 39. Ele foi impedido, contudo, pelo Papa Damasus, quem queria todos os 46 livros tradicionalmente aceitos, incluídos no Antigo Testamento. Assim, a Vulgata do Velho Testamento foi finalizada com 46 livros. Então vejam, nós podemos entender, eu não vou ler tudo para não ficar chato, mas nós podemos entender o seguinte: houve manipulação? Houve manipulação. Tira livro, põe livro, tira o livro do Apocalipse, coloca o livro do Apocalipse, tira o livro dos comentários de Jeremias, coloca outro livro, tira o livro de Enoque, tira o livro dos Jubileus. Houve manipulação? Houve. Agora, com que autoridade essas pessoas manipularam para tirar, colocar, subtrair, adicionar esses livros? Com que autoridade? Vocês estão entendendo? Até agora, eu já estou terminando de ler o 2º livro de Enoque. O 3º, eu comecei a ler por curiosidade, porque foi escrito por um rabino cabalista. Não é de Enoque, é um rabino quem escreveu. Mas os 2 primeiros livros de Enoque, até agora eu não encontrei nada que o desabone. Absolutamente nada. Ainda não li o livro dos justos e outros livros que são considerados apócrifos. Mas que houve manipulação? Sim, houve. Como também manipularam para omitir, esconder o verdadeiro e sagrado nome do Altíssimo. Por quê? Porque este nome tem poder. E quem são aqueles ou aquele que não quer que os filhos conheçam o nome sagrado e divino do Pai? É o próprio Rassatã. Então o que está sendo feito aqui nesta noite é uma tentativa de abrir os olhos daqueles que querem ter uma comunhão profunda com o Pai, porque nós vamos precisar dessa comunhão. É essa comunhão que nos vai manter de pé e também vivos, porque os dias que estão chegando, olha, vocês não têm ideia do que está para acontecer ao mundo e começando por aqui, pelos Estados Unidos. É de arrepiar todos os pelos do corpo. E quando a gente estiver no momento de angústia, de perigo, nós temos que clamar ao verdadeiro nome. Pelo nome o qual ele é conhecido. Não estou pregando aqui uma nova religião. Eu sei que algumas pessoas vão colocar comentários criticando, etc. e tal. Não importa, eu não estou aqui para agradar a B, C ou D. A minha intenção aqui é de levar a vocês aquilo que o Pai tem me dado gratuitamente. Agora, vamos a uma outra parte aqui muito importante,
a qual eu quero passar para vocês. Vou colocar aqui a tela cheia. Aqui, o nome do Criador segundo as Escrituras Sagradas. Por Paulo Moraes. É Senhor, Baal, Astarote, Buda, Javé, Milcom, Alá, Dagon, Quemos, Deus, Ísis. Qual é o verdadeiro nome do Salvador? E você que está aqui hoje pela primeira vez, quando você estiver numa situação de perigo, porque essa situação vai chegar, a quem você vai invocar? A Virgem Maria? O nome da mãe de Yahushua não é Maria, é Miriam. Isso está na própria palavra. Maria foi uma transliteração errônea católica apostólica romana. Eu estou tentando tirar o argueiro do seu olho, a trave do seu olho, para que você, amigo, amiga, tenha um encontro com aquele que enviou o seu filho, o qual cancelou o escrito de dívida na cruz do Calvário, no madeiro, que era contra todos nós. Todos nós. E se você quiser ir mais adiante, lá no Evangelho de João, se não me engano, no capítulo 10, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 10. João 10, 10:30. Coloque aí no chat o que a sua Bíblia diz. João 10:30. Veja aí. Quem tem autoridade para dizer tal coisa? Buda? Não, Buda não tem autoridade. Buda está morto. Maomé? Maomé está morto. Alá? Alá é o nome de um demônio. Olha o que está escrito aí. João 10:30. Vejam a autoridade. Então, abra os seus olhos, meu amigo. Abra os seus olhos porque a situação vai ficar difícil. E aí, você terá que clamar a alguém por socorro. Conforme está escrito, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Agora, quem você vai invocar? Quem é esse que disse, eu te livrarei? É Maomé? É Alá? É Buda? É a Virgem Maria? É o Santo Agostinho? Quem é esse que vai te livrar no dia da angústia? Muito obrigado, Cíntia Facine. Está escrito, eu e o Pai somos um. Aqui também abre margem para uma outra coisa. O Messias não disse, eu e o Pai somos três. Ah, você é contra a Trindade? A doutrina da Trindade é uma doutrina humana, mas o Espírito Santo sim existe. Eu e o Pai somos um. Aí você vai lá em Deuteronômio, onde está escrito Shema Israel. Na Bíblia, na João Ferreira de Almeida diz, o Senhor é um. Não está escrito o Senhor é três. Essa teoria da Trindade, isso daí também é católico. O Espírito Santo existe, nos convence do pecado, o Espírito Santo nos guia, ele é um atributo do Pai, que o Pai enviou para que não estivéssemos só. Mas ele não é o Salvador, ele não é o Criador, ele não é o Todo-Poderoso. Mas isso é um tema que eu vou falar em uma outra oportunidade.
Vamos lá. Então, o nome do Criador segundo as Escrituras Sagradas. Está aqui, olha. Quem não tem nome não tem identidade própria. Alguma... Opa, deixa eu baixar. Tá alto, né? Tá cortando aí um pouquinho. Deixa eu baixar aqui um pouco... Tirar um pouco o zoom. Só um momentinho, por favor. Eu vou ler para vocês, porque se eu baixar aqui vai desmantelar tudo. Está escrito assim, olha. Quem não tem nome não tem identidade própria. Dizer que as referências ao termo nome se referem a títulos divinos ou simplesmente à fama de Deus entre as nações é procurar retirar a Yahuwah a sua identidade entre os homens. A expressão dar a conhecer o seu nome significa tomar conhecimento do nome e não somente das características de Yahuwah. O Messias, ao ensinar os seus discípulos a orarem, citou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Ele considerou a santificação do nome do Pai como algo prioritário. Em outras passagens, faz orações em que dá relevância ao nome. Pai, glorifica o teu nome. Manifestei o teu nome aos homens, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda. Será que o Filho de Deus estava a referir somente aos atributos divinos, sem dar a conhecer o nome? Certamente que não. Continuando. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Salmo 22, versículo 22. Tá ruim. Vou endireitar isso aqui, pessoal. Só um momentinho. Tá ruim aqui.